Eu quero ler 2 Timóteo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Algumas pessoas pregam e pregam até bem, mas não manejam bem a palavra da verdade. Então é importante que ao pregar, que alguns fazem distinção entre dar aula e pregar. Nós sempre estamos pregando, inclusive o irmão Mazinho falou que já tem o costume de dar testemunho. Um dos 6 sermões é testemunho. O testemunho é uma pregação. O testemunho, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. Ele fala do que nós éramos, do que nós somos em Cristo Jesus e daquilo que pretendemos ser no reino do Senhor. Então, você pode notar que existe, num testemunho, existe uma coerência, no testemunho existe uma sequência e no testemunho existe divisões. Logo, o testemunho é algo que podemos qualificar até como uma pregação. E a homilética vai ajudar muito nisso. Pode passar, por favor. A homilética, então, a introdução é sobre a palavra mesmo. Homilética é a transliteração da palavra grega homiléticos, que quer dizer um discurso religioso. Então, a homilética não é apenas um discurso, mas é um discurso religioso, com assuntos espirituais. Na nossa primeira lição, nós vemos as qualificações do pregador. Primeira coisa, um pregador, vamos já deixar isso determinado, tá? Se você dá um estudo, você está pregando. Se você dá um testemunho, você está pregando. Se a irmã está dando um estudo para as senhoras, ela está pregando. Porque se você apenas narrar, se você apenas discursar, você não pegou exatamente o que é a homilética. A homilética, ela precisa ter uma estrutura, um corpo estrutural. E eu já falei aqui um pouco. A introdução, o corpo do texto, do sermão e uma conclusão. Sempre precisa ter isso. Senão você começa a falar um monte de coisa misturada e as pessoas se perdem. Por isso que a homilética, esse discurso religioso, no nosso caso um discurso cristão, ele vai ser importante para você ter um mapa na sua frente, que é chamado esboço, e para as pessoas compreenderem o que você quer falar. Nas qualificações do pregador, nós vemos que ele tem que ser salvo. Então é claro, nós estamos falando de assuntos da Bíblia, é necessário que ele seja salvo. Não salvos podem aprender a pregar? Sim, mas nós estamos falando de algo que tem eficiência no reino de Deus, ser salvo. Ele precisa ser um estudioso da Bíblia, e não apenas da Bíblia, mas de outras fontes evangélicas ou não. A pessoa que diz, eu só leio a Bíblia e só prego a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Tá bom. Só que você vai ter algumas dificuldades em alguns momentos quando a Bíblia traz alguns conhecimentos de cunho geral, ou seja, conhecimento geral. Imagina um povo que nunca viu neve. A Bíblia fala de neve? Sim, a Bíblia fala de neve. Se os seus pecados foram como escarlate, né, se tornarão brancos como a neve. Então, nós temos neve, nós temos geada. Se uma pessoa em determinado local pega uns textos desse e naquela localidade não existe, ela precisa estudar. Ela precisa saber o que quer dizer aquilo. Por exemplo, quando a Bíblia fala fariseu
escriba, saduceu. A Bíblia não explica o que eles são. Você precisa ter um material de pesquisa. Você fala, eu não tenho material de pesquisa, mas como é que você sabe o que é fariseu, saduceu e escriba? Porque você já ouviu nos púlpitos. Então, na verdade, o evangélico, ele já é uma enciclopédia ambulante, porque ele recebe muito de outras pessoas que leram. Mas se você ler e estudar além da Bíblia, você vai aprender muita coisa. Por exemplo, geografia bíblica. Geografia bíblica é algo importantíssimo na Bíblia. Mas nem todos os crentes conhecem, têm conhecimento disso. E a Bíblia não tem mapas. Você precisaria ter um livro, um atlas, um mapa, para você se localizar, e aí você pode fazer uma jornada toda, desde o Antigo Testamento, com os lugares. E você vai ter muita ideia do que você está falando, muito conteúdo. Um exemplo, uma pessoa uma vez foi dar um estudo bíblico, e ele não era uma pessoa de muita cultura, mas dentro daquilo que você vai ler, você precisa entender o que você está lendo. E ele foi falar de circuncisão. Todo mundo que é de igreja já sabe o que é circuncisão. Só que alguém perguntou o que era circuncisão. E como explicar? Ele, sem saber a terminologia e não sabia o nome da anatomia, porque isso tem a ver com a anatomia, ele falou que a circuncisão era um corte no pulso. Era um corte no pulso. Mas por que as pessoas fariam um corte no pulso? Então, ele entendeu totalmente errado a palavra. Quer dizer, ele entendeu? Não, ele não tinha conhecimento. Ele sabia que era um corte, mas ele já ouviu em alguma pregação que a circuncisão é uma incisão ou um corte no prepúcio. E aí ele pensou no pulso. Tá vendo? Então às vezes você ouve uma palavra, você pensa que você entendeu aquela palavra, mas não tem nada melhor do que um dicionário. Você pode saber o que é aquela palavra, a origem daquela palavra, inclusive, e aí você não dá tanta bola fora. Bola fora a gente dá mesmo, mas você não dá tanta bola fora. Então é muito importante você saber bastante coisas. Por exemplo, a Bíblia fala de rabino, a Bíblia fala de rabi. O que é isso? Então, essas palavras, quando você pega um texto, procura um dicionário também, na sua língua, para saber o que o texto está dizendo. Então, é muito importante você ser um estudioso da Bíblia e outras fontes evangélicas também. E às vezes até fontes que não são evangélicas. É importante nós termos um conhecimento geral. Mas isso aqui não é para desestimular ninguém. Eu não tenho esse conhecimento, então para mim não dá homilética. Obrigado e eu não volto mais. Não. Você pode melhorar. Você tem recursos para isso. Precisa ser um praticante da oração. Quem vai pregar precisa orar por aquilo que você vai aprender e aquilo que você vai ensinar. Precisa ser puro, uma pureza de vida, porque muitas vezes a palavra de Deus nos dá ensino de pecado, mas se você é uma pessoa que está carregando pecados escondidos aí, então você perde a autoridade diante do povo de Deus. A Bíblia fala muito também sobre pureza de vida. Então, se você é alguém que não busca santificação, você fica desqualificado para dar ensino, dar estudos e pregar sermões. Um conhecedor das regras básicas da oratória. Oratória é falar em público. Então, as regras básicas, nós não vamos estudar oratória aqui, mas tem algumas regras básicas. Volume de voz, gesticulação, mão no bolso, e várias coisas assim que nós podemos aprender num cursinho de oratória, tá bom?
A supremacia da pregação. Isso aqui é muito importante. Eu quero dar um ânimo para vocês para mostrar que a pregação ela está acima de algumas coisas. Por exemplo, ela está acima da música. Música é importante na igreja? Música tem a ver com a pregação? Tem ou não tem? Sim. Muitos pregadores usam algum hino ou cântico que foi entoado no culto, vem à memória dele. Como isca. Como uma isca. E o Espírito Santo mesmo já nos traz à memória algumas coisas. E nós falamos, como nós acabamos de cantar. Quantas muitas bênçãos. Então, os hinos, eles preparam, e não apenas preparam, mas estimulam e inspiram o pregador para suas ilustrações, para o ânimo que ele quer dar para o público. Então, a música é muito importante, mas a pregação está acima da música. A pregação está acima da assistência social. O Exército da Salvação tinha o lema pão, sabão e salvação. Nós vamos alimentar as pessoas, nós vamos dar banho nas pessoas e nós vamos dar o Evangelho. E tudo bem, tá certo. Desde que nós não pensemos, se você não der pão e não der sabão, aí você não pode pregar. Se você pensar assim, então, a pregação ficou abaixo da assistência social. A pregação está acima da assistência social. A pregação também está acima da amizade. Por que vocês acham que esse ponto aqui é importante? Vamos lá, alguém pode falar? Qual a importância desse ponto? A pregação está acima da amizade. Sempre a amizade está fazendo aquilo que é certo, né? A pregação serve para chamar a pessoa à realidade, a verdade do que está se falando. Sim, sim. Será que é eu viajar nos pensamentos aqui? Eu trouxe um amigo aqui, e é um dia que eu vou pregar, e aí eu tomo cuidado que eu vou falar para o meu amigo não se ofender. Aí eu estou diminuindo a pregação por causa de uma amizade. A amizade ficou acima, né? Nós temos um testemunho bem bonito na nossa igreja, que aqui normalmente se prega por uma sequência. Então, numa sequência, caiu um dia que ia pregar sobre ou contra a idolatria. E veio uma pessoa bem idólatra. E ela ouviu a mensagem. Depois eu até falei, quase que pedindo desculpas, mas eu não posso pedir desculpas, né? Mas pelo menos dizendo assim, hoje você ficou ofendida, né? Ela disse, eu fiquei ofendida. Mas chegou em casa, falou para a mãe, pegaram a Bíblia, que ela anotou todos os textos, pegou a Bíblia, estudou com a mãe, e a mãe falou, então tá certo. Começaram a tirar as imagens da parede, ela começou a vir, se converteu, estão aí na nossa igreja. Então nós temos que crer que Deus usa a pregação, Deus usa os ensinos, os estudos. Nós tivemos recentemente um chá de bebê, pelo jeito vai ter outro. E as irmãs pregam, elas dão estudo. Mas é só chá de bebê, é só um aniversário, é só uma confraternização. Não, é a palavra de Deus sendo exposta. Alguém pode se converter, alguém pode mudar de atitude, alguém vai ser edificado. Deus usa a pregação. Não fique preso. A amizade não tem que determinar a sua pregação. É o Espírito Santo quem determina isso. Essa foi a lição 2, né? Olha, tem umas coisas boas na apostila, hein? As falhas mais comuns de um sermão. Tem várias coisas aí. A definição de sermão. Se homilética é a pregação, é o discurso, o sermão é a mesma coisa. Ele vem de homilia, que os gregos falavam, e os romanos sermo, que quer dizer conversa. Então a pregação ou estudo
nada mais é, ou a devocional também, nada mais é do que um bate-papo, uma conversa com o seu público. E nessa conversa você vai trazer os princípios da palavra de Deus. As falhas mais comuns de um sermão. Você não tem aqui, tá bom? Mas eu vou só mencionar algumas coisas aqui. Algumas falhas comuns. Uma falha é depreciar-se diante do auditório. Aqui está uma pessoa que não é nada. Aqui está alguém cheio de falhas. Todo mundo já sabe isso. Você não precisa falar. Você não precisa ficar se depreciando. Você não precisa se rebaixar para entregar a palavra de Deus. Quando você entregar a palavra de Deus, vai ficar nítido que você é falho e que Deus é santo. Então essa é uma falha, uma falsa humildade, né, como nós falamos. Uma falha grave, eu sei que para alguns já é mais difícil, porque já passaram alguns anos, fugiu da escola, ou não voltou para a escola, algumas coisas assim, mas uma falha bem grave que a gente vê é não conhecer a própria língua. A nossa língua tem muita pegadinha, viu? Quando a gente bate papo, a gente não percebe tanto, mas quando a gente vai falar de assunto sério, começa a faltar vocabulário, começa a faltar as palavras certas para dizer naquele momento. Leia bastante, leia a Bíblia, leia livros, mas leia, é importante você ler. Esse é um erro de português, é uma falha. Não quer dizer que quem erra no português não pode pregar, mas fica muito melhor quando você acerta. A linguagem de um púlpito não pode ser muito sofisticada, porque as pessoas não são assim. A maioria das pessoas não são pessoas sofisticadas. As pessoas têm um nível mediano, algumas mediano para baixo, e algumas têm um bom nível. Mas tudo bem, se uma pessoa com um bom nível não se sentir bem, que procure outra igreja que fala mais difícil, né? Mas procure fazer com que as pessoas compreendam o que você está falando. Vamos falar das falhas mais graves. Isso aí são algumas falhas, mas as falhas mais graves. Mentira. Você acha que é grave? Se mentira é grave num bate-papo, imagina na pregação, que você vai falar da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Existe muita mentira nos púlpitos. Quando uma pessoa quer falar de algum acontecimento, algum evento, alguma experiência, e ele começa a colocar detalhes que não existiram. Isso é mentira. Tem um irmão que escreveu algo chamado Código de Ética para Ilustração. Eu não tenho usado isso daí, mas eu admiro, porque teve um irmão, o pastor Jimmy Rose, de uma igreja em Ribeirão Preto, que já está com o Senhor agora, mas ele disse: eu escrevo as minhas ilustrações, eu escrevo, para não ter o perigo de eu esquecer e começar a inventar. Então ele escrevia. Tem aqui, você pode ver na sua apostila, o Código de Ética para Ilustração. Por exemplo, olha um aqui. Eu resolvi nunca usar uma ilustração do gabinete de aconselhamento. Não trazer as conversas que você teve com alguém e que podem constranger as pessoas. Eu resolvi evitar a ilustração muito usada. Todo mundo já falou essa ilustração. Eu resolvi nunca pregar muitas ilustrações, porque senão fica mais interessante as historinhas que ele está contando do que o conteúdo que ele quer passar. Aí vai, ele fala muitas coisas. Uma ilustração deve ser breve, geralmente no máximo de 100 palavras.
Cuidado com nomes, fatos e datas. Se você não sabe do que você está falando, não fale, pesquise mais, para não falar besteira, porque sempre tem alguém que sabe. E hoje em dia o pessoal está aí consultando a inteligência artificial para ver se o pregador está acertando o que ele falou. Não abusar das ilustrações do Toninho, da Mariazinha, da menininha, etc. O que quer dizer isso? Tem umas ilustrações que são tão bobinhas que cansa o ouvinte. Então, tenta evitar essas coisas. Nós estamos falando de algo sério, que é a pregação da palavra. O que mais que nós temos ali? As falhas mais graves de um sermão, hábitos adquiridos num sermão. Eu sei que você já ouviu isso aqui. Pregadores que falam: Deus falou ao meu coração. Quando você fala isso, você não está dando espaço para ninguém criticar a sua mensagem, porque se foi Deus. Eu estudei, eu orei, e eu vou passar esse conteúdo. Mas não fala: Deus me mandou falar isso. Assim diz o Senhor. Então você não é o novo profeta. Então tome cuidado com essa terminologia. Não seja um gigante espiritual no púlpito. Um cuidado sobre o hábito de elogiar pessoas por nomes. Não é regra, tá? Você pode elogiar pessoas, se convive com elas, mas cuidado, para não ficar sempre elogiando uma pessoa, a mesma pessoa. Isso daí pode constranger a pessoa, ou pode inchar a pessoa, ou pode causar ciúmes nas outras pessoas. Tem vários hábitos aqui, tá? Cuidado com os sermões éticos. Você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. O crente não faz isso, o crente faz aquilo. Não se preocupe muito com o que as pessoas têm que fazer ou não fazer. Dê o estudo da palavra de Deus. Pegue o texto, explique o texto e as pessoas serão dirigidas pelo Espírito Santo. E elas vão entender: eu preciso parar com essa prática. Tenta não ser muito direto, para não tornar sua pregação uma outra Bíblia. Você está explicando a Bíblia, fique no texto da Bíblia, não fique fazendo uma Bíblia paralela. Tem a Bíblia de Deus, as Escrituras Sagradas, e tem a Bíblia do pregador. Então o pregador não precisa ter Bíblia, já tem a Bíblia que ele está consultando e pregando. É claro que você vai dar alguma orientação para as pessoas. Não existe pregação sem aplicação, tá bom? Isso é uma coisa importante. Se não tiver aplicação, você não pregou, você só informou. E, que beleza, nós chegamos aqui até mais cedo do que eu pensava. Eu vou falar do OIA. OIA. Observação, interpretação e aplicação. OIA. OIA. Então, olha lá, que nós vamos falar. Até aqui alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre as qualificações do pregador, sobre alguma coisa que você já ouviu? O que você anotou aí que você achou interessante? Quando o senhor falou de não se preocupe em falar para as pessoas, você tem que fazer isso, fazer aquilo, me lembrou de não pregar para sentido de afetar uma pessoa. Por exemplo, aquela pessoa está fazendo aquilo. Em vez de você ir lá e exortar a pessoa, você vai lá no púlpito e prega para aquela pessoa. Isso me lembrou isso. Certo. Eu quero dar um contraponto nesse aí, isso é muito importante. Não tem mensagem endereçada, mas eu vou dizer para os irmãos. Eu conheço, não tão bem, tá? Mas eu conheço há tanto tempo as pessoas da minha igreja, que às vezes eu vou falando um assunto, eu não dirigi para aquela pessoa, mas de repente eu falo um assunto e vem uma aplicação na minha mente. Assim que eu dou a aplicação, eu lembro, uau,
aquele sujeito lá, ele vive isso. Então, eu não direcionei. Ele pode entender que eu direcionei, mas eu não direcionei para ele. Porque os nossos problemas são iguais, só muda o rosto das pessoas, né? Então vai acontecer alguma coincidência, vai acontecer mesmo, né? Coincidência sim, mas não o pregador Usar aquela palavra, usar para aquela pessoa. Por exemplo, tem pregador que faz isso. Se eu falar assim, há pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia, pronto, já tem um monte aí. Tem pessoas que não sabem lidar com finanças, já tem um monte de pessoas. Então não tem jeito, tem assuntos que... genérico. Mas é por isso que as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, não é? Porque elas querem também consertar a vida delas. E os problemas são variados. E como, se o pregador está ali há muito tempo, ele já conhece como são as pessoas. Mas você está muito certo quando você diz, não vamos endereçar, direcionar a pregação para uma pessoa. Ou então pensar, tal pessoa tinha que estar na igreja, né? Não, nós vamos pregar a palavra de Deus. Quem estiver na igreja vai ouvir. Outra pessoa tem alguma... Pastor, pois não? o senhor falou assim, nunca fala, tem cuidado para falar assim, Deus falou, Deus mandou eu falar para você isso, Deus falou no meu coração. Eu lembrei quando eu cheguei na casa do meu pai para evangelizar ele, eu falei assim, bom dia meu pai, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. Eu vi que ele estava bem, porque eu tinha ido um monte de vezes e ele só estava bêbado. Aí eu falei, Deus mandou eu dar um recado para o senhor, senta aqui. Aí abri a Bíblia e fiquei lá 40 minutos com ele. Perfeito. E Deus abençoou, foi muito bom. Ele ouviu, Deus trabalhou na vida dele. É perfeito. E realmente era o recado de Deus, porque era a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma. Porque Deus já disse antes, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então Deus mandou eu fazer isso. Eu digo mais na questão mais específica para uma igreja. Público, né? Isso, exatamente. Quero ver vocês trabalharem agora, tá bom? João 3,16. Todo mundo... Eu sei que você sabe de cor, mas eu quero que você abre lá. Nós não vamos recitar João 3,16. Nós vamos ter uma tarefa com João 3,16, tá? Só para dizer que nós vamos aí em algum momento, tá? Eu quero falar do Oia. Bota lá no desenho, lá naqueles slides. Vai lá, Pedro, eu vou descontar a nota, hein? Tudo bem. Então, a maioria das pessoas que não tem o curso de homilética, e que pregam, e está tudo bem, é bênção, tá? Mas elas ignoram a observação, elas não observaram direito. Interpretar, nem pensar, tem gente que passa batido, porque interpretar você não consegue. Vou ler um texto e vou interpretar agora, só se você for receber uma revelação especial. Deus não faz isso. Você tem que estudar. Interpretação você tem que estudar. Você ignora a observação, ignora a interpretação e vai direto para a aplicação. Você vê muito mais pessoas aplicando a palavra de Deus do que cumprindo as 3 etapas de observar, interpretar e só então aplicar. Se eu dissesse para os irmãos que tem texto que não adianta, você não tem aplicação dele. Tem texto que você não consegue interpretar, porque ele não se presta para isso. Ele não tem como você tirar uma lição daquele texto. Você não precisa tirar a lição daquele texto. Alguns textos da Bíblia, eles são muito elucidativos, eles esclarecem na nossa mente assim que a gente lê. Mas tem textos que são mais difíceis. Tem textos que 10 pregadores
eles observaram a mesma coisa, eles interpretaram a mesma coisa, e aí você tem 10 aplicações diferentes. Vocês acham que isso está certo ou está errado? Eu acho que está certo. Está certo? O mesmo pregador pode ler o mesmo texto e observar as mesmas coisas, interpretar da mesma maneira e ter outra aplicação. Então, as aplicações são diversas. Interpretação é uma só. Você não vai inventar aquilo que não existe no texto. E a observação é a porta da entrada do estudo para um sermão. É a porta de entrada. Então, tem pessoas que, como a piada que se conta, né, do seminarista. Olha, eu já tenho as ilustrações, eu já tenho os pontos, eu já tenho tudo, só falta o texto. Então ele já fabricou uma mensagem e agora ele quer que Deus dê para ele um texto que se encaixe na mensagem dele. Então ele deveria extrair da palavra de Deus o tema, os pontos, a conclusão e a aplicação. Então ele aplicaria baseado no estudo dele. Então a observação é quando nós olhamos atentamente para um texto, sem preconceito, sem pré-conhecimento. Agora isso é muito difícil para quem já leu a Bíblia muitas vezes, né? É muito difícil você chegar zerado num texto. Você sempre chega no texto quase que ensinando o texto, porque você já passou muitas vezes por aquele texto. Mas pule essa tentação de querer mudar o texto. Não, observe o texto. 1 João 1,9 diz lá, vocês sabem, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o texto. Nós lemos o texto, recitamos o texto. A observação clara desse texto é sobre o quê? Confissão de pecados. Se você tentar inventar outra coisa nesse texto, você não observou o texto. Qualquer pessoa que ler esse texto vai falar, esse texto está falando de confissão de pecados. Como é que você vai falar de outra coisa nesse texto? O texto te amarra, tá bom? Assim que você entra num texto para estudar, quando você coloca o seu olho aqui, já pula do seu texto uma algema. E você fica grudado naquele texto, naquela observação daquele texto. Então, esse texto que acabamos de recitar aí, é um texto que fala de confissão de pecados, fala de fidelidade, fala de perdão, fala de justiça, fala de purificação e fala de injustiça também. Tudo isso num texto só. Então você está observando, só observando, com a lente ali. Eu não quero inventar, eu só quero descobrir o que o texto está falando. Note que observar é só isso. Qualquer coisa que você fizer além disso, não é que está errado. Você já passou da etapa de observação para interpretação. Pode falar. Pastor, em relação a esse texto especificamente, vou confessar que cada palavrinha dessa aí, talvez, ou com certeza, dá para partir de uma exploração tremenda do texto. Né? Purificação, justificação, confissão. Né? Pastor, vários temas aí. Vários temas. Pode ser assim, né? Isso, pode. Inclusive, podem ser vários sermões ou pode ser um sermão chamado sermão textual. Que é você pegar um versículo e fatiar o versículo. Em cada palavra, você pode ter um ponto do seu estudo, da sua mensagem. Só os mais velhos vão saber da heresia que surgiu no Brasil
eu não sei se faz 20 anos, sobre dente de ouro. Alguém lembra disso? Então, dente de ouro, alguns crentes acordavam e olhavam no espelho pela manhã e a obturação de platina, ela ficou dourada. Então aquilo era um sinal de Deus que a vida dele ia prosperar. Dente de ouro. Há relatos de pessoas que tiraram a obturação no dentista de platina e mandaram colocar uma obturação dourada, que aí pode mostrar para os outros irmãos da igreja, ó, Deus falou que minha vida vai prosperar, porque eu acordei de manhã e tá dourado, tá de ouro. Dente de ouro. Tá bom, mas as heresias, elas partem da Bíblia. Mas elas partem da observação, ou da má observação. Então o texto está em Amós. Vamos lá em Amós? Eu sei que eu falei João 3,16, mas vamos chegar aí. E onde que é Amós, hein? É depois de Joel. É depois de Oséias, né? Amós 4, versículo 6. Então, eles pegaram isso, eu não preciso falar todos os detalhes, tá? O primeiro caso foi em Goiás, no centro de Umbanda. Foi lá onde surgiu o dente de ouro. Mas depois teve a versão gospel, né? Apareceu também para os evangélicos. E aí começou. Dente de ouro, dente de ouro. Amós 4, versículo 6. Alguém pode ler? Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Então os pregadores começaram a dizer que Deus vai dar dentes de ouro. Está aqui, limpeza de dente. Nós temos um dentista aqui entre nós, né? Limpeza de dentes. De limpeza de dentes, ele já pulou para dente de ouro. O texto está falando isso. Né? A restauração lá dourada. Veja, as pessoas caíram nessa. Por que as pessoas caem nessa? Porque elas não observam o nosso primeiro texto antes de começar o nosso curso aqui. Qual foi? Procura apresentar-se a Deus, diante de Deus, né? Como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Então, para manejar bem a palavra da verdade, a primeira coisa que você tem que saber é observar o que o texto está dizendo. Sem interpretar, só observar. Não pense em interpretação, só pense em observação. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Você não tem condições de saber o que isso significa. Concorda? Você precisa de mais subsídio. Você precisa de mais informação. Porque realmente isso pode ser uma bênção, ter dente limpo. Ter os dentes limpos pode ser uma bênção. Por que não dizer dente de ouro, brilhante? Só com essa parte você não consegue. Então eu li, eu observei, mas eu preciso de mais informação. O texto, o versículo dá mais informação? Dá? Ele continua: e com falta de pão em todos os vossos lugares. Opa! Não pode ser uma bênção. Como é que Deus vai me dar dente limpo como bênção e falta de pão? Falta de pão não é bênção. Aí diz: contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Só observando, agora já tem um quadro mais amplo, mais nítido. Só observando eu já vi que tem 3 partes. Primeira parte, limpeza de dente. Segunda parte, falta de pão. E terceira parte,
uma advertência de que vocês não se converteram apesar disso, contudo, apesar disso. Aí eu só observei. Eu estou desconfiado, aí vem a palavra desconfiado. Eu estou desconfiado que limpeza de dente quer dizer fome. Eu ainda não tenho certeza. Eu preciso ter mais certeza, mas só de observar já deu para entender, ou deu para desconfiar que limpeza de dente é fome. Falta de alimento. Uma outra versão, tá? Pode ler. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios. Estômago vazio. O Joãozinho tem uma dúzia ou mais de versão, então ele não precisa nem estudar, é só procurar as versões, que algumas versões já explicam. Então, estômago vazio, limpeza de dente, parece que é fome. Então, tem gente que não come manga porque fica cheio de fiapo no dente, mas fiapo no dente, nesse caso, é uma bênção, é dente sujo. Em Provérbios tem um texto que fala de celeiro limpo. Celeiro limpo. Irmão, celeiro tem que ter cheiro de esterco, com xixi, aquele cheiro, aquele aroma agradável para quem já conhece fazenda. Porque isso indica o quê? Prosperidade. Que tem boi, que tem gado, que tem animal ali. Então, nós não queremos um celeiro brilhando. Nós não queremos um celeiro limpinho. Nós queremos um celeiro sujo. Então, isso quer dizer que limpeza de dente, vocês não vão sujar os dentes de vocês, porque vocês não vão ter pão, vocês não vão ter comida. Então, seu dente não vai sujar por causa disso. Contudo, não vos convertesse. Veja, dessas três figuras aí, a lupa, o manuscrito e a engrenagem que faz funcionar as coisas. O que nós usamos aí? Nesse texto aqui, estudando, o que nós usamos? Só a lupa. Só a lupa. Só a lupa já resolveu o meu problema. Só de observar o texto, eu já matei a charada. Só ler o texto. Quando o versículo não me dá todo o conhecimento, o que eu faço? Eu leio um versículo antes, eu leio um versículo depois. Isso se chama contexto. Às vezes eu tenho que ler o capítulo todo. Às vezes eu tenho que ter o conhecimento do livro todo. Mas o contexto te ajuda a observar, para depois interpretar. Observar é fácil, mas as pessoas são descuidadas. É tão fácil que as pessoas passam batido. Elas já querem aplicar. Aí você acaba fazendo uma aplicação errada porque você não observou direitinho o texto. A parte do meio, a interpretação, nem todas as pessoas conseguem fazer. E nem sempre precisa fazer a interpretação certinho. Você pode ter algumas brechas aí na interpretação, mas se você não observar, você já começou errado o seu texto, tá? Mateus 28, 18, tem ali um pronome, Mateus 28, 18, diz assim, alguém pode ler? Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu já ouvi, talvez você já ouviu pessoas dizendo: olha, Deus já nos deu autoridade. Mas aqui não está dizendo que Deus nos deu autoridade. Isso pode ser verdade. Isso pode ser verdade. Mas não é isso que o texto está dizendo. Toda autoridade vos foi dada? Não. Toda autoridade me foi dada. Então veja, a autoridade não é sua. Faz uma diferença. A autoridade é de Jesus.
parece que funciona também com Atos 1:8. Então veja, eu não estou interpretando. Às vezes nós falamos, você está interpretando correto. Tá bom, mas eu estou só observando. Eu não peguei nenhum dicionário, eu não peguei nenhum livro de teologia, coloquei aqui do lado, eu só estou observando o texto. Você sabe por que a gente usa comentários? Porque os comentaristas observaram algumas coisas melhor do que nós. Porque eles tinham um texto, que é a Bíblia, e eles ficaram pensando naquilo. Aí eles escreveram vários comentários. Mas se você tirar todos os comentários, quase sempre você pode interpretar os textos só observando. Quase sempre. Atos 1:8, alguém pode ler? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aí no seu texto, na sua versão está a virtude, em outra está poder. Então, mas recebereis poder. Então eu posso dizer que eu sou poderoso? Eu posso dizer que eu tenho poder? Olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu vou ter poder ao descer o Espírito Santo, ou seja, por causa da descida do Espírito Santo em mim ou em nós, aí nós temos poder. O nosso poder não é nosso, é do Senhor. Então, se você ler só uma parte do versículo, você acaba interpretando errado, por falta de observar o contexto. Pegaram o que é observação? É isso. Agora, interpretação. Agora sim, é hora de fazer perguntas para você mesmo, fazer perguntas para o texto. Usando o exemplo de 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que o texto diz. O pregador, depois de ter apenas observado, ele só observou, agora deve interpretar o que é confissão. Aí chegou o momento de você fazer pergunta para o texto, porque diz, se confessarmos os nossos pecados. Então, confessar, confissão. O que é confissão? Eu não sei o que é confissão. Ou sei, mas pode ser que tenha um significado jurídico maior. O que eu faço? Eu procuro um dicionário. Eu pego a palavra confissão e vejo quais são as aplicações que essa palavra pode ter. Eu posso pegar também, aí já é mais, eu posso pegar a palavra grega, confissão. E aí eu vou ver que a palavra é homologel. Eu conheço a palavra homologar. Homologar um documento é fazer aquele documento válido. É falar a mesma coisa. Homologar quer dizer falar a mesma coisa. Então, se confessarmos, ou seja, se falarmos a mesma coisa que Deus fala. Porque alguém me falou que isso não é pecado. Mas quem falou? Alguém. Mas confessar é falar o mesmo que Deus fala. Deus falou que é pecado, eu vou falar a mesma coisa. Isso é pecado. Então, confissão. Aí eu já estou passando de observação para interpretação. Para interpretação, normalmente eu preciso de ajuda de outros. Eu preciso de ajuda de comentaristas. Eu preciso lembrar o que eu já ouvi. E também torcer para que o que eu ouvi estava certo. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. Pode falar. Da interpretação, quando fala sobre buscar conhecimento através de teólogos, que a gente conhece muito, né? Isso. É bom ouvir mais de uma opinião. Exato. Mais do que um. Tenha sempre, vocês que querem estudar bastante alguns textos, tenha sempre um comentarista da sua preferência. Então, esse aqui eu sempre vou usar, mas também veja outros que talvez pensem diferente, para ver se
encaixa os pensamentos, né? Muito bom, irmão. Aí você tem injustiça. O que quer dizer injustiça? Então, interpretar é traduzir os pensamentos do autor para o auditório. É como se você dissesse, o que o escritor quer dizer é isto. Então isso é interpretação, com base sólida. Mas para isso você precisa saber o que o texto está dizendo, versículo antes, versículo depois, o capítulo todo. Bom? Interpretação. Agora chegou o momento da aplicação. Esse é o modo que os pregadores mais usam. Eles apertam um botãozinho aqui debaixo do púlpito, tem um botãozinho aqui. Quando ele aperta aquele botãozinho, já sai um monte de aplicação. Ele começa a falar daquilo que ele acha. E às vezes a interpretação está errada. Sabe que às vezes a interpretação não, a aplicação. Às vezes a aplicação é excelente, mas o texto é errado. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo, certo? Certo. E poderíamos dizer que nós somos santuário de Deus também. Porque templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Veja em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Eu quero dar um ensino para as pessoas terem pureza, castidade, sabe, não é pureza sexual. Eu quero ensinar as pessoas que elas devem ter pureza. Ou eu quero ensinar que as pessoas não devem se embriagar. Eu quero ensinar as pessoas que elas não devem fumar. Tudo isso tem o seu valor. Eu quero ensinar a ter uma vida casta, questão de sexo. Quero ensinar para elas não beberem, ficarem bêbadas, e elas também não ficarem com a chupeta do capeta na boca. O cigarro, né? O que essas três coisas têm em comum? Cigarro, bebida e sexo ilícito, né? Sexo ilícito. O que isso tem a ver? Destruição do corpo. Está fazendo mal para a minha saúde, mal para as minhas faculdades mentais e mal para a minha castidade, para a minha pureza diante de Deus. Então, são três coisas para evitar, por exemplo. E está certo. Aí, eu já tenho a mensagem, gente. Contra cigarro, contra a bebida e contra o sexo ilícito. Já tem a mensagem, só falta o texto. Vamos arrumar o texto. 1 Coríntios 3,16. Alguém pode ler? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Estou observando e estou desconfiando que encaixa direitinho para o que eu quero falar. Não é verdade? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você não deve fumar, você não deve beber, você não deve se prostituir, porque você está ofendendo ou destruindo o santuário de Deus que é você, que está em você. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Perfeito! Irmãos, isso aqui, estou dando filé mignon para vocês, hein? Isso aqui é um exemplo excelente. Esse texto, os seus pontos estão certos, a sua aplicação está certa, mas a sua interpretação do texto está errada. Você usou o texto errado para falar uma coisa certa. Então, mas se deu certo, no final está tudo bem. É assim? Não. Não é assim, não. É o vendedor de roupa, né? Não, mas ficou tão bem em você essa roupa, leva. Serviu direitinho. Quer dizer que serviu direitinho, então eu levo a roupa? Fala isso para minha mulher. É só depois da 10ª loja que ela decide, ou então não vai comprar.
Então não é só que serviu direitinho. Não é correto. Esse texto você não pode usar para isso. Porque o santuário de Deus aqui não é o seu corpo. O santuário de Deus é o corpo de Cristo, a igreja. Como é que você sabe disso? Porque o texto todo vem falando disso. Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento é fundamento do quê? Da igreja, corpo de Cristo. Aí ele vem falando sobre o corpo de Cristo, sobre o fundamento, daí ele chama de santuário de Deus. Então você não pode fazer qualquer coisa na igreja. Santuário de Deus. Você não pode usar esse texto. Se você quer usar um texto para falar do cigarro, da bebida e do sexo ilícito, é 1 Coríntios 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. Alguém pode ler? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Aqui você não pode usar como corpo de Cristo, porque não está falando do corpo de Cristo, está falando do corpo físico do crente. Então, aqui, físico. Lá, 1 Coríntios 3,16, igreja, corpo de Cristo. Como é que você sabe disso? Contexto. Mas não é tudo santuário? Não é tudo corpo de Deus, santuário de Deus, tá? O templo de Deus? Sim. Mas olha o que 1 Coríntios 6, 12 até 20 está falando. Até tem um título aí, as Bíblias, né? E está certo esse título. Qual é o título? A sensualidade é condenada. A sensualidade. Então aqui está falando de corpo, de alimento, de estômago, está falando de impureza, está falando de meretriz, membros, anatomia, né? Nosso corpo. Está falando tudo isso, fugir da impureza. Aí ele fala, somos santuário de Deus. Pegaram? O que ajudou? Observação mais interpretação. Eu tive não apenas que observar, porque se eu fosse só observar eu ia cair nessa. Porque tudo é santuário, tudo é templo, mas eu além de observar eu tive que interpretar. Qual escritor que eu usei aqui? Nenhum. Eu não estou falando conforme diz o Spurgeon, conforme diz o Moody, conforme diz o Champlin. Eu não falei nada disso. Eu só usei o texto. Só o texto já me diz que um está falando de igreja e o outro está falando de corpo físico. Só o contexto. Agora é o momento de eu fazer a aplicação, né? E nessa aplicação eu vou dizer para os irmãos, usando 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, eu vou falar para os irmãos da igreja, irmãos, se atentem para os pecados escondidos. Vocês precisam confessar ao Senhor. E olha que interessante, esse não seria um versículo para eu usar para evangelismo. Para evangelismo eu vou usar outro texto. Esse texto, se confessarmos os nossos pecados, é para crente. É crente que está em pecado, precisa confessar os seus pecados. Então é só observar, olhar o contexto já é interpretação, e fazer a aplicação certa. Se você observou bem, interpretou bem, aí é só chutar para o gol. A aplicação se torna mais fácil. Eu falei para vocês irem para um texto, qual foi? João 3,16. Isso, vamos lá então. João 3,16. O texto diz então, já conhecemos bem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso aí.
porque Deus amou o mundo de tal maneira. Observando esse texto, o que eu diria? Eu diria exatamente o que o texto está dizendo. Deus amou o mundo. Agora, tem algo que eu preciso observar ou conhecer a expressão. De tal maneira. De tal maneira quer dizer o quê? Essa palavrinha, tal maneira, tal, isso. Eu particularmente, o amor incomensurável, quer dizer, não se mede o amor, esse tal é uma expressão assim, que talvez seja até aquém daquilo que realmente foi. Exato. Esse tal, sabe? Talvez uma palavra que quem escreveu a Bíblia, quem interpretou, porque não tinha uma explicação, não desse tal maneira, mas é uma palavra que o amor de Deus talvez não se explique tão grande que é. Se esse versículo fosse escrito de outra maneira, sem tirar o conteúdo aqui, poderia ser: veja como Deus amou o mundo. Veja como Deus amou o mundo. O amor de Deus é tão grande. Agora é o momento que nós estamos apenas observando, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, eu sei que Deus amou o mundo. De que maneira? Uma maneira tal. Ou seja, de uma maneira, como o irmão está dizendo, imensurável, não dá para medir. Eu posso agora usar outras versões, porque outras versões vão me dar alguma outra ideia. Joãozinho, você está aí com aquela coxa de retalho aí? Porque Deus amou tanto o mundo. Pronto, já não deu uma luz a mais? Deus amou o mundo tanto. O que mais? Certo. Já ajudou? Tal modo, né? Amou tanto o mundo. Tanto, tal modo. Tá aí. Eu estou observando. O que eu observo? Deus, eu observo amor, eu observo mundo. Se eu tiver dificuldade de saber o que é mundo, aí eu preciso pesquisar um pouquinho mais. E o amor de Deus, a quantidade do amor de Deus, a intensidade. Então só observei, agora eu preciso interpretar. Eu não quero ir para o resto do versículo, só essa parte aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Chegou o momento de eu interpretar. Então, digamos que eu esteja fazendo uma atividade, o professor pediu atividade. Faça o OIA. Faça o OIA em João 3,16. E eu estou fazendo só dessa primeira parte, tá? Observação. Aí você coloca lá, 2 pontos. Observação. Deus amou muito o mundo. É uma boa observação? Deus amou bastante o mundo. Tá, joia? Já observei, não preciso inventar. Já observei que é isso que o texto está dizendo. Depois vem o quê? No nosso OIA, interpretação. Tá bom, mas eu vou repetir isso aqui? Não. Aí chegou o momento de eu olhar o contexto. Para quem ele está falando? Para quem que ele está falando? Ele está falando para mim. Você já está na aplicação. Para quem que ele está falando? A minha pergunta. Nicodemos, né? Para Nicodemos. Tá bom. Então nós estamos trabalhando com a interpretação. Vamos fazer perguntinhas para interpretar. Para quem deu... vamos lá. Quem está falando? Quem está falando? Jesus. Jesus está falando. Quem escreveu? João. Para quem ele está falando? Nicodemos. Quem era Nicodemos? O que fazia Nicodemos? Um líder dos judeus, chamado fariseu. Aí, se eu quiser ir mais a fundo na interpretação, fariseu significa separado para Deus. Fariseu, uma autoridade no mundo judaico sobre os assuntos religiosos.
Ah, mas é muito chato fazer isso, então não prega. Então não prega. Se você não vai observar, interpretar e aplicar, é só não pregar, né? Senão você vai fazer o que muita gente continua fazendo, só está aplicando o texto. Qual era a dúvida de Nicodemos? Qual era a dúvida de Nicodemos? Nascer de novo. Isso. A dúvida dele era... Como que ele ia entrar no presbitério novamente? Como seria nascer de novo? A dúvida dele era se quem era Jesus, se ele era da parte de Deus ou não. E nós não temos... exatamente. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele queria confirmar, nos parece, que ele queria confirmar se Jesus é o Messias. A dúvida de Nicodemos, né? Qual foi o convite de Jesus? Que ele nascesse de novo. São muitas coisas até chegar onde nós queremos, tá bom? Qual ilustração Jesus usou para chegar até o ponto que Deus amou o mundo? Moisés levantando a serpente no deserto. Aí ele fala: assim o Filho do Homem será levantado. Então nós estamos interpretando não apenas João 3,16, mas pegando todo o contexto. Você está fazendo um monte de pergunta para entender por que ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira. Tá bom? Eu acho que isso aqui é suficiente para nós. Só para sabermos que interpretação não é fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. E tudo isso dá trabalho. Porque eu estou fazendo pergunta e eu tenho que responder. Quantos livros eu procuro? A princípio, nenhum. Você não precisa procurar livro nenhum. Porque todas essas perguntas estão no texto. Mas depois que você estuda para você, desse jeito, aí você procura comentaristas só para respirar aliviado. Ufa! Isso mesmo. O William MacDonald concorda comigo. Tá bom? Então, use os comentários só depois que você observou e que você fez a sua interpretação. Aí tem níveis, né, irmãos? Tem níveis de estudantes da Bíblia, tem uns que eles já iriam para o grego, e iam ler em grego, iam saber quais são as palavras usadas, tá bom? Mas nem todos serão assim. Mas não precisa todo mundo ser assim. E às vezes fica muito cansativo também. Então eu já observei? Eu já interpretei? Agora é o momento de fazer o quê? Aplicar. Então na aplicação, ela é tão livre, mas ao mesmo tempo ela está tão presa à minha observação e à minha interpretação que ela vai ter que ser natural, não pode ser forçada. Então, agora chegou o momento é o OIA, né? Observação, já escrevi, interpretação, vocês já escreveram, agora aplicação. Aplicação, vamos lá, alguém fala aí para a gente escrever. Dá uma sugestão, porque pode ter várias. Por exemplo, Deus ama você. Isso. Deus te ama muito. Isso. Deus te ama muito. Outra interpretação, outra aplicação. Você não precisa ser um doutor da lei para ser amado por Deus. Porque ele está falando para Nicodemos, um doutor. Será que ele me ama também? Então você pode aplicar assim. Outra coisa que você pode pensar. Deus ama a todos. Porque aqui fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama a todos. Outra coisa que você pode aqui. Não existe extraterrestre. Não precisa falar isso. Mas você pode fazer essa aplicação. Porque Deus amou o quê? O mundo. O mundo é o quê? O planeta Terra. Aí vai, né? Aí começa.
de tal maneira, não pode ser incondicionalmente também? Pode. Tem uma condição para ele? Pode. A princípio eu acho que sim, mas seria bom pesquisar. Para ver se mais alguém falou isso. Então, num trabalho de metodologia científica, quer dizer, num trabalho qualquer que se faça em faculdades, estudos maiores, você nunca pode falar uma coisa da sua própria boca. Você tem que falar e dizer quem que falou aquilo. Tá bom? Você tem que falar quem falou. Você nunca pode ser o primeiro, porque nós já temos muitos séculos de estudo para, de repente, você é o primeiro a falar isso daí. Senão, logo você está falando, a Bíblia precisa ser atualizada. Porque ninguém falou, só eu falei, né? Sempre se baseie em alguém, tá bom? O pastor da minha igreja falou. Não. Alguém que já escreveu alguma coisa que é aceito, né? Ou então não fala. Se é alguma coisa assim que é muito diferente, né? E usa, nós estamos terminando a nossa aula, porque até aqui que eu queria chegar. Usa a técnica do 70-30. 70-30. O que é 70-30? Eu vou estudar. Nós estudamos bastante aqui, né? Uma parte do versículo nós estudamos. Eu vou usar apenas 30% do meu conhecimento. Tá joia? Por exemplo, tudo isso que eu fiz é um trabalho para quem? Para mim. Eu não tenho que levar isso aí para a igreja. Eu não preciso levar isso para os meus ouvintes. É muita coisa. Eu uso só 30% daquilo que eu estudei. Eu estou dando só um exemplo porque quando alguém vai estudar um texto com seriedade, ele vai estudar muito mais disso do que eu acabei de falar, tá bom? Ele vai estudar muito. Mas você vai cansar o público. Olha, uma coisa. Mas o que eu tenho para falar é tão pouco que eu não vou conseguir preencher o tempo. A maioria das pessoas que falam isso acaba estourando o tempo. Porque você fala e vem coisas na sua cabeça. Nem só está escrito, mas vem coisas na sua cabeça. Então, eu queria parar por aí e queria dar uma lição de casa para vocês, tá? A lição de casa você tem 1 mês para fazer, tá? Você tem 1 mês para fazer essa lição. Eu não vou puxar a orelha de ninguém, é cada um por si, tá bom? Cada um que quiser fazer, faz, se não quiser. O João quem lá que ganhou o certificado? O Firmino da Silva, ele já ganhou o certificado, ele fez tudo direitinho. A nossa próxima aula é no dia 6 de agosto, tá bom? Hoje é quinta, né? É no dia 6 de agosto. Lição de casa. Não vou usar a palavra aplique, porque nós já temos lá, né? Aplicação. Escolha 8 versículos. Escolha 8 versículos. E descreva o oia para cada um deles. Aí vai dar dois versículos por semana, tá? Aí eu não falei isso daqui, mas escolha... Quantos versículos eu falei? 8. Escolha 8 versículos ou parte deles, tá? Por exemplo, João 3,16, eu só usei a primeira parte, né? 8 versículos ou parte deles. Completo, né? Ou só uma parte. E... pratique, que eu não sei qual é o verbo que eu usei. Descreva o oia. Eu acho que vocês vão conseguir fazer isso. Tá bom? Você pode fazer 2 por semana, ou 4 a cada 15 dias, ou deixa para o último dia de aula e faz 8. Essa possibilidade. Mas provável. Aí você fala, mas falaram que era para aprender a pregar, ele não falou nada de pregação.
é que antes da pregação você tem que fazer essas coisas, né? E é bom você aprender. Amém, meus irmãos? Bom, né? Graças a Deus. Então, o irmão Zé de Paula pode orar? Sim, Deus, nós agradecemos por esse tempo de estudo, que foi tão bom, tão edificante, e que esse é o objetivo, cada um que ouviu, que pegou todos os ensinamentos. O Espírito Santo nos ajuda a ter o discernimento, para que aprendamos tudo aquilo que é necessário para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para pormos em prática, para sermos a sua testemunha cada dia, Pai. Obrigado pelo pastor Terço, por esse estudo, continua abençoando a vida dele, para que continue esse estudo, esse tema, que nós podemos aprender com tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para sermos edificados. A nossa oração agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ainda sobre os nossos exercícios, à medida que você, se quiser fazer isso, tá? À medida que você vai fazendo, vai mandando para mim. Se você não gosta de digitar, usar computador, tira uma foto no celular da folha que você escreveu e manda para mim, tá bom? Não precisa mandar no nosso grupo não, tá? Manda só para mim. Aí eu vou corrigindo, vou te ajudando também. Ou se quiser deixar para mandar os 8 versículos também.